Bom, vamos resolver essa questão. O enunciado diz assim: dois recipientes cilíndricos iguais, com as bases do mesmo nível, contêm um líquido de massa específica 1,3 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. A área de cada base é 4 centímetros quadrados, mas em um dos recipientes a altura do líquido é 0,854 metros e no outro é 1,56. Determine o trabalho realizado pela força gravitacional para igualar os níveis quando os recipientes são ligados por um tubo. Então a gente tem essa situação, né? A gente tem dois cilindros idênticos, né? Com uma área da base igual, e você tem esse líquido com essa densidade, né? 1,3 vezes 10 a 3. Só que antes de estar desses cilindros estarem ligados, né? Você tem que em um dos cilindros você tem o líquido está com uma altura H1 igual a 1,56 metros e no outro cilindro a gente tem a altura H2, né? Com uma altura de 0,854 metros. Aí o que vai acontecer? Quando a gente ligar os dois cilindros por um tubo, que eu botei aqui, né, esse tubo vermelho aqui, essas alturas elas vão se igualar, né? Parte desse líquido, né, de altura H1 vai descer e esse de H2 vai subir. E eles vão se igualar, e eu botei aqui, né, que no final, quando entrar em equilíbrio, a altura, né, dos dois recipientes vai ser igual a H. Vai ser igual a H, né? Então, vamos lá. O problema, ele quer determina o trabalho realizado pela força gravitacional para igualar os níveis quando os recipientes são ligados por um tubo. Esse trabalho que ele está perguntando vai ser o trabalho realizado pelo peso dessa porção aqui, né, do líquido que inicialmente está com uma altura H1 que vai descer. Ele quer saber o trabalho do peso dessa porção do líquido, né? Essa porção do líquido vai ter um peso P e tem uma massa M, né? Tem uma massa M com peso P. E ele quer saber esse trabalho da força gravitacional é o trabalho realizado por essa força peso. Então a gente tem que o trabalho realizado por essa força peso vai ser igual ao peso vezes a distância percorrida. Que no caso é essa distância aqui, ó. Né? O trabalho realizado pelo peso vai ser o peso vezes essa distância aqui, né? Porque trabalho é força vezes distância. Só que qual é essa distância aqui? Se vocês perceberem, essa distância vai ser H1 menos H, né? Essa distância D é H1 menos H. Então eu vou ter o seguinte, que D é igual a H1 menos H. E a gente tem que o peso, a fórmula do peso é mg, né? Aí juntando isso tudo, a gente tira que o trabalho realizado pela força peso... Opa, ficou ruim aqui. O trabalho realizado pela força peso vai ser igual a o peso, que é mg, então é mg, vezes a distância, que é H1 menos H. H1 menos H. Aí essa daqui vai ser a minha equação 1. Só que a gente ainda não tem esse valor de H, né? A gente tem que descobrir qual é o valor de H. Aí como é que a gente faz para descobrir esse valor? A gente faz o seguinte.
O que descer aqui, né? Essa distância que descer do lado esquerdo vai ser igual à distância que vai subir do lado direito, né? Essa distância aqui que vai descer vai ser igual a essa distância que vai subir. Então a gente pode escrever o seguinte: qual vai ser a distância que vai subir? Essa distância aqui, né? Essa distância que é a que vai subir vai ser h menos h2. Vai ser h menos h2. Só que essa distância que vai subir vai ser igual à distância que vai descer, que seria d. Só que d é h1 menos h. Então, isso aqui vai ser igual a h1 menos h. Aí, né, vou jogar esse menos h para o outro lado, eu vou ter o seguinte, que 2h é igual a h1 mais h2. Então, a gente tem que h vai ser h1 mais h2 sobre 2. Então, e essa aqui vai ser a minha equação 2. Beleza. Então, a gente já tem a fórmula do trabalho, né, da força gravitacional. A gente tem já o valor de H que a gente calculou aqui. Agora falta a massa, né? Então, vamos calcular a massa. A massa é a massa dessa porção aqui, né, que vai descer. Então, como é que a gente faz para calcular? É pela fórmula da densidade, que densidade é igual a massa sobre o volume. Então, a gente vai ter que a massa é igual à densidade do líquido vezes o volume. Só que o volume dessa porção aqui é o volume de um cilindro. Só que aí vai ser um cilindro que a área da base vai ser essa que o problema dá, né? Que é 4,0 centímetros quadrados. E a altura vai ser d. Então a gente vai ter que essa massa vai ser igual à densidade vezes a área da base vezes d, né? O volume dessa porção vai ser a área da base, que é 4 centímetros quadrados, vezes a altura d. E essa daqui vai ser a minha equação. Antes disso, eu vou colocar o valor de d, porque a gente já descobriu aqui, ó, que o valor de d é h1 menos h, então eu vou substituir aqui. Então, fazendo essa substituição, a gente encontra que a massa vai ser igual a ρ, área da base, vezes d, que é h1 menos h. E essa daqui vai ser a minha equação 3. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a equação 3 na equação 1. Então, vou botar aqui, vou substituir a equação 3 na equação 1. Então, fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, que o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser igual à massa que a gente calculou aqui, ó, ρ, área da base, que multiplica h1 menos h, vezes a gravidade, vezes h1 menos h. Então, a gente vai ter aqui que o trabalho da força gravitacional vai ser igual a ρ, área da base, vezes a gravidade, vezes h1 menos h ao quadrado, certo? E essa aqui vai ser a minha equação 4. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir a equação 2 na equação 4.
Então, fazendo isso, eu vou ter o seguinte. Vou substituir a equação 2 na equação 4. Fazendo isso, eu vou ter o seguinte, que o trabalho da força gravitacional vai ser igual a ρ, área da base, vezes a gravidade, que multiplica H1 menos, menos H, que seria H1 mais H2, sobre 2 ao quadrado. Aí, prosseguindo, a gente vai ter que isso é igual a ρ, área da base, vezes a gravidade, que multiplica. Aí o MMC vai ser 2, né? Aqui é sobre 1. 2 sobre 1 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Aí 2 vezes H1 fica 2H1. Menos H1 menos H2. Isso tudo ao quadrado. Lembrando como tem esse sinal de menos aqui, tanto quando eu fizer essa multiplicação, tanto o H1 quanto o H2 fica negativo, né? Fica menos H1 menos H2. Então, a gente vê que, no final das contas, o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser ρ, área da base, vezes a gravidade, que multiplica H1, né? 2H1 menos H1 vai dar H1, menos H2 sobre 2. Opa, vou fazer aqui de novo. H1 menos H2 sobre 2 ao quadrado. Então essa é a fórmula para o trabalho, né, realizado pela força gravitacional. Aí a gente tem ρ, que é a densidade que o problema dá, a gente tem a área da base, a gente tem a gravidade, tem H1 e tem H2, então dá para calcular. Então agora vamos substituir os valores. A gente tem que o trabalho da força gravitacional vai ser 1,3 vezes 10 a 3 vezes a área da base, só que a única conversão que a gente vai ter que fazer aqui é que para achar o trabalho em joule, todas as unidades da nossa fórmula tem que estar no SI. E a unidade no SI de área é metro quadrado, sendo que o problema dá em centímetro quadrado. Aí, para fazer essa conversão, a gente faz o seguinte: 4 centímetros quadrados é igual. Esse C significa 10 a menos 2, então fica 4 vezes 10 a menos 2, né, metros. Isso tudo elevado ao quadrado. Porque isso aqui seria o centímetro quadrado. Só que aí quando eu vou elevar isso ao quadrado, vai ficar 4 vezes 10 a menos 4, né? 2 vezes menos 2 é menos 4, metros quadrados. Então, aqui a área da base a gente tem que botar com esse valor. Então fica vezes 4 vezes 10 a menos 4, vezes a gravidade, que a gente vai usar o valor de 9,8, que multiplica H1, que é 1,56, menos H2, que é 0,854, sobre 2 ao quadrado. Eu vou colocar isso aqui em outro lugar. Vou botar aqui embaixo.
Aí, fazendo essas contas, você vai achar o que está no gabarito. Que o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser 0,635 joules. Então essa é a resposta do problema. Tá bom? Valeu!